é um prazer recebê-los aqui no Vem Comigo. No vídeo de hoje eu quero compartilhar informações essenciais sobre como procurar e se candidatar a emprego no Países Baixos. Vamos falar sobre o processo de como buscar trabalho, o que levar em consideração ao se candidatar a uma vaga, o que as empresas valorizam e quais são as principais plataformas para se inscrever. E vamos trazendo também ao longo desse vídeo dicas adicionais, então lhe convido que fique até o finalzinho para obter informações valiosas. Sou Ana Francesca e bem-vinda a mais um Vem Comigo! Então, galerinha, começamos com o número 1, que é currículo e carta de apresentação. Na busca de emprego, o currículo o aspecto mais importante é o currículo. Seu currículo e a carta de apresentação são a maneira pela qual você se apresenta e vende o seu trabalho para essa empresa. É fundamental adequar o currículo ao tipo de trabalho que você deseja, mas não é a mesma coisa criar um currículo para se candidatar a uma vaga na área de design, por exemplo, comunicação, do que para uma vaga altamente qualificada. Também é diferente de um currículo criado para se candidatar a um emprego no setor de produção, por exemplo. No entanto, existem certos requisitos e normas que devem ser cumpridos sim ou sim em todos os currículos ao se candidatar a um emprego. Vou explicar mais detalhadamente no ponto número 2, mas antes deixa eu dizer aqui para vocês algo extremamente importante que você precisa ter em conta. É o assunto dos dados pessoais, gente. Todos os currículos, obviamente, deverão incluir um meio de contato. Já vi vários currículos em que não estava um endereço de e-mail ou um número de telefone, o que se tornou essencialmente um currículo inútil, né? Pois a empresa que o analisa não tem como entrar em contato com o candidato. Portanto, é crucial que o currículo contenha pelo menos um endereço de e-mail ou um número de telefone para que a empresa possa contatar com este candidato. Número 2, idioma do currículo e o número de BSN. Algo super importante é o tema do BSN. Como mencionado no vídeo de sábado, o BSN é o número do cidadão e ao incluí-lo no currículo você está informando a empresa que está registrada e disponível para começar a trabalhar imediatamente. Se você não fornecer o BSN, a empresa pode pensar que você acabou de chegar e ainda não está registrado, o que pode dar a impressão de que você não está pronto para o trabalho. É crucial, pessoal, que vocês incluam o BSN no currículo, pois também permite que a empresa acesse as informações relevantes sobre você. E sempre lembrando que ao criar o seu currículo, terá também que fornecer o seu endereço. Nem todas as empresas no Países Baixos oferecem auxílio ao transporte. Embora a maioria o faça, ao incluir seu endereço, você mostra à empresa onde você mora e se precisar de transporte também para chegar a esse trabalho. Algumas empresas deixam claro que os candidatos devem residir em Amsterdã ou nas proximidades onde está a empresa. Ao especificar sua localização, você está de fato examinando as opções e mostrando à empresa que é uma ótima escolha para esse local. Embora possa exigir assistência de transporte, no entanto, vale a pena mencionar que muitas empresas oferecem cartões de transporte corporativo que cobram os custos de transporte público, como por exemplo trem, ônibus e metro, tornando mais fácil para os funcionários acessarem a este trabalho. E quanto ao idioma, se você pretende se candidatar a empregos no Países Baixos, seu currículo deve estar em inglês ou holandês, gente. Currículos em outros idiomas provavelmente não serão lidos, já que nem todos falam espanhol, francês ou alemão. Embora o alemão possa ter alguma semelhança com o idioma deles, com o holandês, os currículos aqui apresentados devem estar sempre em inglês ou holandês, sim ou sim. Também, pessoal, certifique-se de que o seu currículo atenda a esses requisitos essenciais ao se candidatar à empresa, a emprego nos Países Baixos. Agora que entendemos a importância dos dados pessoais e do idioma, continuaremos explorando os próximos passos na busca de emprego aqui na Holanda.
Número 3, plataformas de busca de emprego. Agora vamos falar sobre onde procurar esses empregos que a gente está comentando antes. Existem várias plataformas de busca de emprego nos Países Baixos. Uma das mais importantes é a Indeed, onde você pode criar um perfil e encontrar vagas de acordo com diversos filtros. A procurar emprego é essencial utilizar essas plataformas de busca de emprego. E a mais importante, como eu falei ontem, inclui a Indeed e a LinkedIn, gente. Essas plataformas permitem que você crie um perfil, faça um upload do currículo e aplique para empregos que você deseja trabalhar. Eles oferecem também vários filtros para refinar sua pesquisa, como distância, tipo de trabalho, se é um trabalho remoto ou presencial, por exemplo, idioma de aplicação e muito mais, que isso. Você também pode buscar empregos por empresa, setor ou até mesmo empreendimento. E lembre-se de que o uso estágio costuma pagar menos, pois parte de um objetivo é proporcionar experiência e aprendizagem àquele aluno, As redes profissionais mesmo são como o LinkedIn, são amplamente utilizadas na Holanda, Eles também permitem que você crie um perfil, destaque suas habilidades e experiência e procure também emprego com base em filtros específicos como localização e idioma. Também existem agências de emprego chamadas Unseteburu, que lidam com diversas agências como Randstad, Tempo Time e Young Capital. Aqui você vai encontrar todos os tipos de emprego, desde produção não comprometida até posições profissionais. Além disso, existem agências especializadas em setores específicos como marketing, comunicação, por exemplo, idiomas e hostelaria. Sobre a carta de motivação ou de apresentação, esta é solicitada por muitas empresas aqui e é uma parte importante do processo de candidatura, por isso é importante tê-la sempre. Nela você vende o seu trabalho explicando por que é a melhor escolha, o que pode oferecer e destacando também suas realizações e aprendizagens anteriores. Número 4, tipos de contratos de trabalho. Outro ponto importante a considerar ao procurar trabalho é pensar que tipo de trabalho você deseja e que tipo de contrato deseja na Holanda, Existem muitos tipos diferentes de contrato no país, como por exemplo, existem os famosos contratos de 0 horas, nos quais as horas do trabalho não são garantidas. Esses contratos são comuns em funções como garçons em vários restaurantes ou em trabalho de produção, geralmente para trabalhos não envolvidos. Nestes contratos não há garantia de horas de trabalho, o que significa que você só será pago pelas horas efetivamente trabalhadas. Geralmente nesses contratos os pagamentos são semanais, ou seja, você recebe a cada semana com base nas horas trabalhadas. Se você trabalhar 20 horas em uma semana, você receberá pelas 20 horas trabalhadas. Nessa semana, claramente. Na semana seguinte, se você trabalhar 40 horas, você receberá pelo trabalho de 40 horas e assim por diante. Esses contratos são bons para pessoas que estão recém-chegadas e querem muitas horas extras para economizar um pouco de dinheiro. Muitos estrangeiros, por exemplo, especialmente aqueles com cidadania europeia ou vindos de países como Espanha ou Polônia, vêm para a Holanda por alguns meses para economizar dinheiro e depois retornam ao seu país. Para essas pessoas, os contratos de 0 horas são realmente adequados, pois são pagos por hora e podem trabalhar muitas horas extras, claramente. No entanto, a desvantagem desses contratos é que você não acumula ou economiza para sua aposentadoria ou pensão. Além disso, esses contratos não oferecem benefício nenhum para licenças médicas, porque são contratos por horas. Existem também contratos de meio período e contratos em tempo integral. Os contratos de meio período geralmente são de 16 horas e são comuns entre estudantes, pois os estudantes podem trabalhar apenas nos finais de semana ou até mesmo um máximo de 16 horas, principalmente se estiverem estudando. Os contratos de 32 horas também são comuns por aqui. Por fim, há os famosos contratos em tempo integral de 38 horas ou 40 horas. Esses contratos também pagam mensalmente, tá, pessoal? Cobram despesas em caso de doença e também inclui contribuições para você se aposentar.
Portanto, é importante que você decida qual tipo de contrato de trabalho deseja. Além disso, é crucial criar uma boa carta de apresentação. E aqui é onde eu implico sempre a carta de apresentação, pessoal. Depois de falar em tudo isso, vamos falar em salário mínimo na Holanda. Quanto ganha uma pessoa na Holanda? O salário mínimo interprofissional em junho de 2023 na Holanda foi fixado em 1.995 euros por mês, ou seja, 23.940 euros por ano, tendo em conta que são considerados 12 pagamentos anuais, que é a divisão habitual do salário anual na maior parte dos países. Na verdade é que a Holanda ocupa o 8º lugar entre 120 países da lista em questão de salário mínimo. O salário mínimo interprofissional, ou SMI, é o valor da remuneração mínima ou valor do salário mínimo que um trabalhador recebe pela jornada legal de trabalho, independentemente do tipo de contrato que tenha. Assim que depois de falar de emprego, de currículo, de contratos de trabalho, esse é o salário mínimo holandês, 1.995 euros mensual. Então, galerinha, essas são as coisas importantes que eu sempre recomendo se vocês desejam se candidatar a uma vaga de emprego aqui na Holanda. Além de comunicar isso com todos os lugares e conversar com seus conhecidos e amigos, é importante ter um perfil no LinkedIn com todas as suas experiências profissionais. Obviamente, o currículo deve ser ajustado de acordo com a vaga em que você está se candidatando. Tente filtrar as informações, porque se você está se candidatando a uma vaga na área de hotelaria, e não faz sentido nenhum destacar a experiência em produção, né? Portanto, tente ajustar seu currículo de acordo com a vaga que você está se inscrevendo, sem exagerar ou inventar informações falsas. Um currículo de 1,5 páginas, por exemplo, é o ideal, já que currículos muito longos, de 10 páginas, por exemplo, geralmente não são lidos. Até aqui chegamos com o nosso vídeo de hoje. Deixe os seus comentários sobre como aplicar essas dicas, o que mais gostariam de saber e quais são os seus medos ao procurar emprego. Seus comentários são muito bem-vindos por aqui e nos ajuda a melhorar o conteúdo. Se lhe interessa este tipo de conteúdo, compartilhe este vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos e informações como esta. Um forte abraço e até a próxima aventura!